Eu já fui um Overlord, sabe? E era bom ter esse poder. Então, eu sei como é. Se arrepender das escolhas feitas e saber que você não pode voltar atrás. Husky é um demônio com aparências que mistura características de gato e pássaro. Sua pelagem varia entre tons de cinza e marrom, e ele possui sobrancelhas longas parecidas com penas, olhos amarelos e as asas decoradas com símbolos de cartas de baralho. E esse detalhe remete ao seu passado ligado a jogos e apostas. Antes dos eventos de Hasbiotel, Husky foi um poderoso Overlord, só que ele acabou perdendo tudo ao fazer uma aposta com Alastor, o demônio do rádio. Nessa aposta, Husky perdeu não apenas seus status, mas também sua alma. Desde então, Alastor passou a deter o controle sobre ele. Por conta disso, Husky acabou sendo convocado para trabalhar no Hasbiotel junto com a Nifty. Ele foi trazido pelo Alastor para fazer parte da equipe. Esse trabalho não é algo que ele tenha escolhido por vontade própria. Muito pelo contrário, ele só aceitou porque não tinha alternativa. Se desobedecer ou simplesmente não quiser trabalhar, o Alastor poderia transmitir os gritos da sua alma pelo rádio, fazendo-os ecoarem por todo o inferno. Então no hotel, o Husky seria o barman. Ele serve bebidas, cuida do balcão e ajuda na manutenção do ambiente. E apesar de ser rabugento, mal-humorado e preferir ficar na dele, ele acaba demonstrando momentos de empatia, especialmente com personagens que ele considera merecedores de ajuda, como acontece no episódio 4 com a nossa estrela, Angel Dust. Sua personalidade é marcada por cinismo e sarcasmo, mas também por um certo cansaço existencial. Ele vive preso aos seus vícios, que inclui jogos de azar e principalmente o álcool. E por conta disso, vemos em várias cenas do desenho o Husky bebendo e cuidando do bar, sempre com uma garrafa de bebida por perto. Esses hábitos refletem o quanto ele se mantém preso a um passado que não consegue esquecer e a um presente no qual não consegue escapar. Além disso, Husky possui algumas habilidades, como voar por conta de suas asas, truques manuais, típicos de mágico e apostas, e mixologia, sendo capaz de preparar diversos tipos de bebidas com maestria. Então, tendo um passado grandioso como Overlord, Husky hoje ele vive um papel muito mais discreto, sendo uma peça quase obrigatória no jogo do Alastor. Sua vida atual é marcada por rotina, vícios e a constante sombra de quem ele já foi. Agora vem a pergunta: por que o Husky nunca larga o alcoolismo? Eu já respondi isso, é porque ele tem dependência, e a dependência está ligada ao vício. O álcool para ele é uma forma de escape da realidade, onde é preferível beber para esquecer dos problemas. Porém, a gente aqui vai mais a fundo na análise, porque tem mais coisa a ser falada do que uma simples frase. O episódio 4 é o mais revelador, onde o Husky fala para o Andy um pouco de sua história e de como ele foi parar acorrentado no Alastor. Ele diz que já foi um Overlord e que foi muito bom ter tanto poder, mas que acabou apostando até mesmo que não devia. Ele perdeu uma, perdeu duas, até que não tinha mais nada para apostar, exceto a sua alma. E por conta disso, ele sabe muito bem o que é se arrepender das escolhas, e sabe muito bem que não dá para voltar atrás. Essa parte é muito importante, já que mesmo sendo um fragmento, demonstra um pouco da história do Husky, e que isso é o fator dele não conseguir largar a bebida. Até mesmo na música a seguir deles cantando que são inúteis, é deixado um pouco mais claro sobre isso, que nada sobrou, apenas o vício, mas que isso não é um atalho, e sim um distanciamento da solução do problema. No entanto, o Husky fala em um momento da letra sobre as dores que ele suporta. E mesmo parecendo uma música sobre aceitação, não parece ser uma aceitação da dor, mas sim não se importar com as escolhas feitas, para não se afogar na tristeza. Seria como chutar o balde, que na filosofia do absurdismo, de Alberto Camus, onde a vida em si já é um absurdo, ou seja, ela não teria sentido, mas reconhece que você deve viver intensamente, reconhecendo o absurdo que é. Seria rir desse absurdo, sendo basicamente, se eu não posso vencer, vou beber e rir até cair. Seria isso. E quando ele diz que era bom ter tanto poder, isso demonstra saudades do passado, da época em que ele viveu, e quando diz que se arrepende das escolhas feitas, isso deixa claro que ele não consegue enfrentar diretamente esse problema. Por esse motivo, o álcool se torna uma válvula de escape para reprimir essas dores. No entanto, essa repressão se acumula,
como se você estivesse enchendo uma piscina. Só que em um momento essa piscina pode transbordar. Reprimir não é uma solução saudável. Isso só vai alimentar mais a sombra. Então você deve ter consciência, aceitar, para assim superá-la. Pois o Husky não aceita a dor nem abraça a ideia de eterno retorno do Nietzsche, que é uma noção radical de que vivemos a mesma vida infinitas vezes, com todos os seus sofrimentos e alegrias. Ao rejeitar essa aceitação, o Husky permanece preso ao passado, sofrendo internamente e trazendo suas mágoas para o presente, além de alimentar o desejo constante de ser livre novamente. Todos esses fatores colaboram para sua dependência no álcool. Já em uma visão praxeológica voltada à ação humana, não seria algo irracional, pois todas as decisões se tornam racionais. Ou seja, Husky bebe porque acredita que aquela escolha é a melhor. Mas isso seria uma decisão a priori, tomada antes da experiência, mas que faz sentido para ele como uma tentativa de alívio imediato. Essa luta entre vícios e virtudes já era um tema da filosofia antiga. O Platão, por exemplo, já na República, idealizava uma cidade virtuosa, onde o equilíbrio da alma era fundamental, alertando contra a corrupção causada pelo prazer desenfreado. É um tema que acaba atravessando os séculos e que Freud também desenvolveu. O conflito entre o princípio do prazer, que busca uma satisfação imediata, e o princípio da realidade, que exige a contentação dos desejos para a vida social e psíquica saudável. E no caso do Husky, o álcool representa a força do princípio do prazer, que tenta mascarar toda a dor e a frustração que ele sente. Só que isso cria um conflito interno, uma neurose que impede o enfrentamento verdadeiro dos seus problemas, deixando ele preso nesse ciclo vicioso. E como eu disse antes, vai continuar até ele ter consciência suficiente para aceitar e superar essa sombra que está lhe consumindo. Esse é o motivo mais profundo que eu consigo pensar sobre o Husky, por ele não conseguir largar o álcool. Porém, a gente tem outra coisa muito interessante que devemos tratar aqui sobre ele. O que restou de mim? Husky não é só um ex-overlord bêbado, ele também é um excelente observador e consegue analisar muito bem as pessoas, além de ser bem sincero. Por exemplo, quando o Andy está falando do seu filme Nada Suspeito, o Husky diz que os roteiros do Andy são um lixo. O Andy não concorda com aquilo e fala que o seu filme é belo, uma verdadeira obra-prima. Isso é pura arte! Vai, forte! Só que o Husky não concorda e diz que conhece muito bem o tipinho dele. Em seguida ele aponta o dedo pra geral e começa a falar que a cobrinha é só um abestado alegre, inseguro que vê eles dormindo para não se sentir sozinho. A princesinha tem um coração de mãe que quer resolver o problema de todo mundo, mas não consegue nem ao menos resolver o problema dela mesma. A tapa-olho fica julgando tudo e todos, porque na verdade ela se odeia. Já o Angel é falso. Quando o Ed solta essa visão sincera sobre todos, não é só rabugice gratuita, talvez um pouco, mas que é um reflexo de como ele enxerga o mundo. O Husky consegue ver as máscaras das pessoas porque já usou muitas. É como Kafka falava: tive vergonha de mim mesmo quando percebi que a vida é um baile de máscaras e participei com meu verdadeiro rosto. Husky não está tentando agradar ninguém, ele está sendo autêntico e sincero. Ele vê a falsidade, o fingimento, e mesmo assim está ali, com seu rosto marcado, cansado, sem máscaras. É como se ele fosse a única verdade num baile cheio de ilusões. Seu nome Husky significa exatamente isso, um exterior seco e, consequentemente, sem valor. É a casca que sobra depois que tudo foi tirado. Isso já diz muito sobre quem ele é. Uma casca do que já foi, vazia por dentro, seca de emoção e esperança, carregando apenas a sombra de seu passado. Podemos considerar que foi uma verdadeira decadência de um homem? Sim, um momento você está no ápice de seu sucesso, no outro momento você está se embriagando para não enfrentar a dor diretamente. Isso não está distante da realidade que vivemos, porque é muito melhor acreditar e estar numa fantasia do que encarar a realidade e os problemas que surgem na vida. E sendo sincero, realmente é difícil de lidar com a realidade em certos momentos, porque surgem problemas em nossas vidas que são difíceis de lidar. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja passando por um momento difícil em sua vida. E para tentar tirar um pouco dessa pressão de suas costas, você talvez não beba, mas acaba jogando o jogo, assistindo algum vídeo, algum filme, alguma série. Você procura outros meios para se entreter e tentar se sentir um pouco melhor. Não tô dizendo que seja um vício, porque você não está maluco querendo consumir o jogo 24 horas por dia.
Não, tô dizendo no sentido de você chegar com seu amigo e jogar ali um Roblox por 2 horas, se divertir e depois dormir. Agora, no caso do Husky já é preocupante, porque todo o tempo ele está com uma garrafa de bebida. Essa é a luta interna, entre o desejo de fuga e a necessidade de enfrentar suas próprias dores. Não é algo que o Husky consiga resolver sozinho. Mesmo preso aos vícios e às sombras do passado, ele continua participando do mundo ao redor, observando os outros e às vezes oferecendo uma perspectiva mais sóbria do que muitos de seus companheiros. Essa tensão entre escapismo e vigilância se manifesta de maneira clara em momentos como o episódio 6, quando ele, o Angel e os outros estão em uma boate. A amiga do Angel oferece um negócio muito doido para o Angel. O Husky observa aquilo e diz para ele que não é ele que tá querendo ir para o paraíso. E continua falando para o Angel que se ele quiser ferrar com o progresso dele, pode ir a fundo. No entanto, a última frase é interessante. Quando ele diz: "Eu só achei que você fosse melhor que isso." Ou seja, o Husky, mesmo sendo um bêbado, ele é um dos personagens mais sóbrios de Hazbin Hotel, revelando preocupação com o Angel. Quando eu estou falando sóbrio, eu estou dizendo que ele é racional, ele é mais racional e mais pé no chão do que outros personagens. É nesse sentido, tá bom? A conclusão que eu acabo chegando nisso é que o Husky não larga o álcool porque ele é um reflexo de suas perdas e dores, uma fuga da realidade que não pode mudar. Mesmo preso ao vício, mantém momentos de racionalidade e empatia, mostrando que a verdadeira sobriedade está em enfrentar sua sombra. Ele nos mostra que a liberdade é um direito natural, mas também um fardo, que cada escolha nos prende ou nos liberta. E ninguém escapa das consequências de ser realmente livre. É como Hayek já dizia, liberdade significa que não somente que o indivíduo tenha tanta oportunidade quanto o fardo da escolha, significa também que ele deve arcar com as consequências de suas ações. Liberdade e responsabilidade são inseparáveis. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitam e assistam esse outro vídeo que está aparecendo na tela, de Hazbin Hotel. Ele é bom, tá? Obrigado por vir até aqui e tchau, tchau!